Eu fui traído pela minha esposa e pelo meu sócio, perdi a empresa que ajudei a construir, saí do divórcio com $183 na conta e ouvi que morreria pobre e sozinho. 3 meses depois, enquanto tentava doar plasma por $40 para pagar o aluguel, descobriram por acaso que meu sangue tinha marcadores raríssimos capazes de tratar uma doença degenerativa infantil. Fechei um contrato milionário, criei uma fundação que mudou a vida de dezenas de crianças e assisti pela TV minha ex-mulher e meu ex-sócio sendo presos por desvio de milhões, enquanto eu recebia vídeos de crianças voltando a andar, escrever e sorrir. Quando a enfermeira olhou para o visor da máquina e depois para mim com a testa franzida, eu achei que tinha dado alguma zica no equipamento. Só fui entender minutos depois, quando o hematologista entrou correndo na sala, que o erro não estava na máquina, estava em mim. Meu sangue aparentemente fazia o impossível em laboratório. Mas vou voltar um pouco, porque nenhuma história começa no dia em que alguém descobre que o seu sangue é, basicamente, uma anomalia estatística ambulante. Até pouco tempo atrás, eu era o clichê do cara certinho demais para este mundo. Trabalhava numa biotech média, numa área que misturava análise de dados clínicos com desenvolvimento de modelos preditivos. Em resumo, passava o dia olhando para números que representavam sofrimento humano. Me consolava pensando que, pelo menos, aquilo ajudava alguém. Em casa, era o tipo de marido que preenche planilha de gastos, lembra de trocar filtro de água e paga imposto em dia. Eu acreditava que segurança vinha da previsibilidade, e previsibilidade vinha da disciplina. O que eu não tinha entendido é que disciplina nenhuma protege você de gente sem caráter. Conheci a Ana na faculdade. Ela sempre foi o oposto de mim. Expansiva, carismática, pé na porta e um sorriso que parecia solução instantânea para qualquer desconforto social. Eu era o nerd que resolvia planilha do centro acadêmico às 3 da manhã. Ela, a presidente que discursava em auditório lotado. Quando a gente começou a namorar, todo mundo falava que eu tinha dado sorte. Ela dizia que tinha encontrado alguém que a ancorava. Eu acreditava nisso. Casei achando que estávamos construindo algo juntos. E por um tempo, até parecia. Eu trabalhava na biotech, ela em marketing de uma empresa de cosméticos, e as conversas giravam em torno da nossa futura casa maior, dos filhos, dos planos. Lembro da primeira vez que ouvi da boca dela a frase: "Você é tão previsível que chega a ser fofo." Eu ri. Hoje, se tivesse uma máquina do tempo, teria encarado aquilo como aviso. A história com o meu ex-sócio, o Daniel, começou parecido. 2 opostos complementares. Eu entendia de dados, protocolos, regulação. Ele entendia de gente, pitch, networking. A empresa em que trabalhávamos estava perdendo espaço e nós dois vivíamos reclamando no café sobre as decisões da diretoria. Um dia ele jogou na mesa: "A gente é que devia estar lá em cima tomando as decisões, não esses dinossauros." Dei um sorriso automático, mas ele insistiu. Em pouco tempo, aquilo virou plano. Criaríamos nossa própria startup. A ideia era trabalhar com soluções de análise para ensaios clínicos, otimizando combinação de tratamentos, reduzindo custos de recrutamento, esse tipo de coisa. Passamos noites acordados fazendo projeções. Eu construía modelos, ele construía apresentações. Quando conseguimos nosso primeiro investidor anjo, achei que minha vida tinha finalmente entrado no trilho certo. Nos 2 primeiros anos deu tudo tão certo que comecei a achar que, talvez, eu não fosse só o cara previsível e seguro, mas também alguém com um pouco de sorte. Fechamos contrato com um hospital grande, depois com uma farmacêutica, o faturamento subia em escadinha. Desses anos lembro do cansaço, mas também de uma espécie de orgulho silencioso. Eu e o Daniel, sentados num sofá barato na sala apertada do nosso primeiro escritório, dividindo pizza fria às 11 da noite, comemorando uma planilha que finalmente fechava no azul. E lembro principalmente do olhar da Ana quando apresentei em casa a primeira proposta de contrato maior. Ela abriu aquele sorriso treinado de marketing, me beijou e disse: "Você merece, amor. A gente merece." Talvez meu erro tenha sido confiar demais em olhares treinados. Os sinais de rachadura começaram pequenos. Um comentário aqui, uma expressão ali. A Ana passou a chegar mais tarde em casa, sempre com a desculpa de reunião que se estendeu ou cliente que não queria largar do meu pé. Eu, atolado até o pescoço em métricas e deadlines, aceitava. O Daniel também parecia sempre ocupado demais. Antes,
Ele fazia questão de me atualizar sobre cada reunião com o investidor. Depois de um tempo, as conversas viraram. Depois te passo o resumo, confia em mim. E eu confiava. Em retrospecto, dá vontade de pegar a versão antiga de mim pelo colarinho e sacudir. Mas a verdade é que ninguém se acha otário no exato momento em que está sendo enganado. Na hora, a gente chama de parceria, divisão de responsabilidades, vida adulta. Teve uma noite que hoje enxergo como um prenúncio bem claro. Eu tinha ficado no escritório até tarde, finalizando um relatório enorme para uma farmacêutica, e decidi pedir um carro por aplicativo em vez de pegar metrô. O trânsito estava um caos, chuva, buzina, São Paulo sendo São Paulo. Quando cheguei no meu prédio, já passava de meia-noite. Subi as escadas com aquela exaustão que mistura sono com uma espécie de anestesia emocional. Abri a porta devagar, tentando não fazer barulho, e notei imediatamente uma coisa. Havia 2 taças de vinho na mesa da sala, não uma. A TV estava desligada, o cheiro de perfume da Ana ainda pairava. Ela saiu do quarto alguns segundos depois, usando uma camiseta minha como se isso fosse um tipo de escudo. Sorriu, um pouco tensa, e disse: "Amor, você chegou. Achei que ia dormir no trabalho." Perguntei das taças. Ela respondeu, sem hesitar, que a vizinha de cima tinha descido para desabafar de um término, que tinham tomado vinho, que a vizinha tinha acabado de ir embora. Lembro da sensação física de alguém passar uma lixa no meu estômago. Mas eu estava tão cansado e tão treinado a confiar que calei. Lavei as taças em silêncio. Na empresa, a coisa começou a azedar quando um dos investidores pediu uma reunião apenas comigo. Estranhei, mas fui. Entrei na sala envidraçada, ainda com a cabeça em 1000 linhas de código, e dei de cara com ele folheando relatórios impressos. Ele não ofereceu café, não sorriu. Foi direto ao ponto. Queria entender certas divergências nos números. Eu, que vivia dentro daqueles números, disse que devia ser algum erro de digitação, um lançamento duplicado. Ele girou o notebook em minha direção e me mostrou uma planilha que eu nunca tinha visto. Os lançamentos pareciam da empresa, mas algumas despesas eram curiosas. Vi agência de viagens, restaurante caro, hospedagem em hotel de praia, tudo classificado como reunião com cliente ou evento corporativo. A maior parte das autorizações tinha a assinatura do Daniel. Naquele momento, defendi o meu sócio com a mesma convicção com que um réu inocente se apresenta diante de um juiz. Disse que devia ser alguma interpretação equivocada, que o Daniel cuidava da parte comercial e talvez estivesse misturando coisas que não devia, mas que não tinha má fé. O investidor me ouviu, paciente, e então deixou cair a segunda bomba. Além das despesas estranhas, havia transferências recorrentes para uma conta de pessoa física em nome da Ana, minha esposa. O ar pareceu sumir da sala. Eu li e reli o nome dela na tela, tentando encontrar alguma explicação que não me destruísse por dentro. Não consegui. Saí daquela reunião com 2 pesos novos nas costas. A desconfiança profissional e a conjugal, misturadas num nó que eu não sabia por onde desatar. Ainda tentei, por uns dias, me convencer de que havia uma explicação lógica. Talvez a Ana tivesse prestado algum tipo de consultoria para a empresa, talvez fosse um empréstimo temporário, talvez eu só estivesse paranoico. Até que, um sábado de manhã, resolvi testar um limite. Disse para a Ana que precisava passar o dia no escritório por causa de um bug urgente que tinha explodido na sexta. Em vez disso, fiquei num café 2 quadras de casa, com o notebook fechado, olhando pela janela. Às 3 da tarde, vi o Daniel estacionar na rua do meu prédio. O carro dele era inconfundível, com aquele adesivo ridículo da banda que ele amava. Ele desceu, ajustou a camisa no retrovisor, pegou uma garrafa de vinho do banco traseiro e entrou no prédio. Não sei explicar a sensação de ver, em câmera lenta, 2 peças de um quebra-cabeça finalmente encaixando, não para formar uma figura bonita, mas para revelar o desenho nítido de um tapa na cara. Fiquei mais 10 minutos parado, olhando para o nada, tentando decidir o que fazer com a informação que tinha acabado de ganhar de brinde. Podia subir, estourar a porta, fazer a cena que qualquer novela já ensinou. Podia fingir que não vi nada, enterrar mais fundo a cabeça na areia e voltar para a minha planilha. No fim, escolhi uma terceira via. Fui para o escritório de verdade. Sentei na minha mesa, abri o sistema da empresa
e comecei a puxar tudo que tinha meu CPF, meu CNPJ e qualquer outro número que me ligasse àquela história. Foram horas vendo minha confiança virar tabela de Excel. Transferências, notas fiscais frias, contratos assinados sem meu conhecimento. O Daniel e a Ana, descobri, eram sócios não apenas na minha vida, mas também num esquema extremamente criativo de desviar dinheiro da empresa recém-nascida para contas e investimentos que não passavam pelos olhos de ninguém que não fosse do time deles. E para completar, ainda usavam meu nome em algumas autorizações, provavelmente contando com o fato de que eu jamais seria do tipo a questionar. Quando fechei o notebook naquela madrugada, eu sabia duas coisas. Primeiro, que meu casamento tinha terminado. Segundo, que a empresa pela qual eu tinha virado noites não era exatamente minha. O confronto em casa foi menos cinematográfico do que eu imaginava. Nada de pratos voando ou gritos que os vizinhos gravariam com o celular. Eu simplesmente sentei no sofá, coloquei algumas cópias impressas na mesa de centro e esperei a Ana acordar. Quando ela saiu do quarto de moletom e cara amassada, viu os papéis, franziu a testa e perguntou: que é isso?" Eu respirei fundo e respondi: "Você me diz." Nos minutos seguintes, ela passou por todas as fases clássicas. Negação, isso aqui não prova nada, minimização, você está exagerando, inversão, engraçado você vir falar de dinheiro agora, depois de tudo que eu aguentei nesse casamento, e finalmente, agressão. Em algum ponto da discussão, ela soltou a frase que ainda ecoa na minha cabeça: "Você acha mesmo que sem mim e sem o Daniel, alguém ia olhar duas vezes para esse teu cérebrozinho de planilha? Você vai morrer pobre e sozinho. E vai ser porque você não sabe jogar o jogo." Não sei se foi a frase em si ou o jeito como ela falou, com aquela mistura de nojo e piedade, mas foi ali que alguma coisa dentro de mim desligou. Não gritei, não chorei. Só levantei, fui até o quarto, peguei uma mala, joguei algumas roupas e meu notebook dentro e saí. Não foi uma saída cinematográfica, batendo porta. Ainda virei para ela na porta e disse: "Você está certa em uma coisa. Eu realmente não sei jogar o jogo de vocês, mas isso não quer dizer que eu não saiba jogar." E fui embora. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações práticas que qualquer pessoa que já passou por um divórcio sem preparo financeiro conhece bem. Eu não tinha planejado nada. Saí de casa com a roupa do corpo e mais meia dúzia de camisetas. Fui para um Airbnb barato, achando que em um mês a poeira baixaria e a gente resolveria tudo civilizadamente. Grande piada. Em 2 semanas, recebi a notificação do processo de divórcio. A equipe de advogados da Ana e do Daniel, sim, os dois contrataram a mesma banca, tinha preparado um dossiê perfeito para me pintar como sócio desleixado e marido ausente que só se beneficiava da genialidade empreendedora deles. No papel, parecia até plausível. Na vida real, eu via aquilo e sentia vontade de vomitar. Em paralelo, os investidores da empresa, obviamente, não estavam dispostos a ignorar as irregularidades. Um deles me ligou sugerindo que eu colaborasse para uma transição suave, em troca de não agravar a situação criminalmente. Em resumo, queriam que eu assinasse minha saída da empresa, cedendo boa parte das minhas cotas em troca de prometerem não me incluir em nenhum possível processo por desvio. Do ponto de vista jurídico, talvez fosse uma negociação esperta. Do ponto de vista emocional, era como ser convidado a agradecer por não levarem também meu último par de meias. No fim, entre pagar um advogado que eu não tinha dinheiro para bancar e aceitar o acordo, escolhi a segunda opção. Saí da empresa que ajudei a fundar com uma fração ínfima do que valiam minhas horas de vida investidas nela. Quando o divórcio finalizou, depois de uma sequência de audiências nas quais eu me senti um figurante mal ensaiado da própria história, sobraram para mim $183 na conta, um notebook velho, algumas roupas e uma convicção amarga de que eu tinha sido muito mais ingênuo do que qualquer pessoa com o meu QI tinha o direito de ser. Me mudei para um quarto alugado numa casa de gente estranha, numa região que eu só conhecia de passagem, e comecei a fazer cálculo mental de qual conta podia atrasar sem perder serviço essencial. Internet era prioridade, não por luxo, mas porque sem ela eu não conseguiria nem procurar emprego. Procura de emprego, aliás, virou outra humilhação silenciosa. Meu currículo, que 1 ano antes parecia promissor,
agora vinha acompanhado de um histórico meio nebuloso de saída litigiosa de startup. O mundo de biotech é menor do que parece. Gente que eu nunca tinha visto pessoalmente já tinha ouvido a versão da Ana e do Daniel. Eu era o cara instável que surtou com o crescimento, que não aguentou a pressão. Alguns recrutadores eram diretos o bastante para deixar isso transparecer. Outros só sumiam depois da entrevista inicial. Em poucas semanas, a conta do banco descia como se tivesse um furo. Foi nesse contexto que a ideia da doação de plasma apareceu. Não foi nenhum insight nobre, algo tipo, vou ajudar o mundo. Foi pura sobrevivência. Um amigo de longa data, o Lucas, me mandou mensagem num domingo perguntando como eu estava. Eu respondi com a honestidade brutal de quem já não tem energia para fingir. Estou fudido. Ele, meio sem graça, falou de um jeito cuidadoso. Cara, não é a solução da vida, mas tem um centro de doação de plasma aqui perto que paga $40 por sessão. Não é confortável, mas quebra um galho. Em qualquer outro momento da vida, eu teria achado a ideia absurda. Naquele domingo, $40 significavam comida e parte do aluguel. Na segunda-feira seguinte, lá estava eu sentado numa sala branca demais, respondendo questionários sobre doenças, remédios e hábitos. A atendente era eficiente, mas educada, explicando tudo em um tom neutro, como se estivesse lendo um script aprendido de cor. Mediram minha pressão, meu peso, coletaram um pouco de sangue para testes rápidos. Eu estava mais preocupado em somar mentalmente quantas sessões precisaria fazer até o fim do mês do que com qualquer outra coisa. Quando finalmente me colocaram na cadeira, com a agulha no braço e a máquina apitando em intervalos regulares, fechei os olhos. Não sei se adormeci ou só entrei naquele estado meio flutuante que a exaustão proporciona. Eu ainda estava ali, tentando calcular se teria coragem de contar para alguém que tinha virado doador de plasma profissional, quando ouvi um burburinho baixinho na sala ao lado. Não dei muita atenção. Pela porta entreaberta, vi duas pessoas de jaleco olhando para um monitor. Uma delas, uma mulher de uns 40 e poucos anos, de cabelo preso num coque meio apressado, olhou na minha direção como quem associa uma imagem a um dado estranho na tela. Ela trocou algumas palavras com o colega e, segundos depois, entrou na minha sala com um sorriso que não era o sorriso padronizado dos atendentes. Era um sorriso curioso. Você é o senhor? Ela conferiu a pulseirinha no meu pulso. Rafael? Assenti, com aquele medo irracional de que tivessem descoberto alguma coisa ruim no meu sangue. Ela se apresentou como doutora Helena, hematologista do centro. Eu já estava pronto para ouvir alguma notícia do tipo, você não pode doar, quando ela soltou. Os seus marcadores são interessantes. Não era a palavra que eu esperava. Ela pediu desculpas por interromper a sessão, explicou que raramente via um perfil assim, e perguntou se eu tinha um pouco de tempo depois da doação para conversar. Quando alguém fala da sua saúde com esse tom intrigado, você arranja tempo. Depois que a máquina apitou indicando o fim do processo e tiraram a agulha do meu braço, fui levado para uma salinha menor, com um computador ligado e alguns exames abertos na tela. A doutora Helena me mostrou uns gráficos e números que, para qualquer leigo, seriam só um carnaval de linhas e siglas. Para mim, que passei anos olhando para dados clínicos, aquilo tinha uma lógica muito clara. Meu perfil imunológico estava fora de qualquer curva de normalidade que eu já tinha visto. Ela explicou, em termos menos técnicos, que alguns componentes do meu plasma apresentavam uma combinação raríssima de marcadores, especialmente relacionados a uma resposta específica de imunoglobulinas. Eu perguntei, meio sem entender se isso era bom ou ruim. Ela respondeu, com a honestidade científica de quem odeia prometer o que não sabe se pode cumprir. Não é ruim, é diferente. E às vezes, diferente é exatamente o que estamos procurando. Só então ela fez a conexão que mudaria tudo. Contou que o centro em que eu estava ligado fazia parceria com um hospital pediátrico que pesquisava tratamentos para uma doença rara infantil, uma condição degenerativa que afetava principalmente mobilidade e coordenação motora das crianças. Não era uma doença que dá capa de revista ou trending topic. Era daquelas silenciosas que destroem famílias no anonimato. Eles testavam, há anos, diferentes abordagens terapêuticas, inclusive com o uso de plasmas com certos perfis, mas nunca tinham encontrado um match ideal.
Segundo ela, alguns marcadores no meu sangue batiam inacreditavelmente bem com o que o grupo de pesquisa buscava. Na hora, minha reação foi prática. Perguntei se isso significava que eu poderia doar mais plasma e ganhar mais de $40 por sessão. Ela riu, não de mim, mas da limitação evidente da minha perspectiva naquele momento. Disse que, se os testes avançados confirmassem o potencial do meu perfil, eu poderia estar falando de algo muito maior do que algumas doações pagas. Falou em parcerias, em contratos de exclusividade, em participação em receita. Eu ouvi tudo como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Ainda assim, aceitei fazer os exames complementares. Assinei um monte de termos, autorizações de uso para pesquisa, essas coisas. Quando saí de lá naquele dia, com $40 a mais no bolso e um curativo no braço, ainda estava mais preocupado em comprar comida do que em qualquer promessa distante. Nas semanas seguintes, minha vida virou uma bipolaridade estranha entre miséria imediata e potencial milagroso. De um lado, eu continuava brigando com o extrato bancário, negociando prazo com o dono da casa onde alugava o quarto, comendo o que dava para encaixar no orçamento. De outro, recebia ligações cada vez mais animadas da doutora Helena e do time de pesquisa. Eles me chamavam para coletar mais amostras, faziam testes complexos, comparavam meus marcadores com o de outros doadores. Sempre que eu perguntava se já dava para saber algo concreto, ela respondia que ciência não anda no ritmo da ansiedade individual, mas que sim, tudo indicava que havia ali uma oportunidade terapêutica singular. O dia em que a ficha começou a cair de verdade foi quando fui convidado para uma reunião formal com representantes do hospital, do centro de pesquisa e de uma farmacêutica interessada. Eu entrei naquela sala de reunião com a mesma camisa social gasta que usava nas entrevistas de emprego fracassadas, me sentindo um intruso. Mas dessa vez, o olhar das pessoas era outro. Eles não me viam como o tipo técnico facilmente substituível. Me viam como alguém que tinha algo que ninguém mais, ao menos ali, tinha. Em termos crus, eu era um recurso biológico valioso. Um advogado do hospital me explicou com calma que estavam interessados em firmar um contrato de exclusividade para uso terapêutico do meu plasma, condicionado à confirmação de eficácia nos ensaios clínicos. Falaram de valores que, num primeiro momento, pareceram irreais. Um pagamento inicial considerável só pela assinatura, mais royalties sobre qualquer tratamento desenvolvido a partir do meu material biológico. Eu, que até ontem fazia malabarismo com $40 de doação, ouvia a palavra milhões ser dita em tom neutro, como se fosse apenas mais uma linha de planilha. Pedi tempo para pensar, principalmente porque, depois de tudo que tinha passado com o Daniel e a Ana, qualquer coisa que envolvesse contrato e confiança me dava calafrios. Antes de decidir, fiz uma coisa que deveria ter feito lá atrás, na época da startup. Procurei meu próprio advogado, alguém sem laços com a outra parte. Com a ajuda de uma ex-colega que tinha migrado da área técnica para a jurídica, cheguei até uma advogada especializada em bioética e propriedade intelectual. Contei toda a história, inclusive o medo irracional de ser enganado de novo. Ela leu a minuta do contrato, fez 1000 anotações, questionou cláusulas, sugeriu contrapartidas. No processo, me ensinou que o conhecimento que eu tinha de dados e modelos podia ser uma arma poderosa à mesa de negociação. Eu comecei a ler cada parágrafo como lia um artigo científico, caçando inconsistências, ambiguidades, vieses. As negociações duraram semanas. Houve momentos em que pensei em desistir, achando que era tudo complicado demais, que eu não merecia aquela reviravolta tão grande. Mas no fim, fechamos um acordo que, nas palavras da minha advogada, era justo e raro. Um pagamento inicial que me tirava imediatamente do buraco e me permitia recomeçar a vida com dignidade. Mais uma porcentagem futura que, se o tratamento realmente funcionasse, me sustentaria por muito tempo. Eu poderia continuar doando plasma regularmente, dentro de limites seguros para minha saúde, com todo o acompanhamento médico necessário. Pela primeira vez em meses, eu dormi uma noite inteira sem acordar no meio com o coração disparado. Com o dinheiro da assinatura do contrato, muita gente teria primeiro comprado um carro caro ou feito uma viagem extravagante. Eu comprei uma cama decente, paguei todas as dívidas, aluguei um apartamento pequeno, mas só meu, e enchi a geladeira. Depois fiz algo que não imaginava que teria coragem. Voltei ao hospital pediátrico sem ser convocado por ninguém,
apenas para conhecer de perto as crianças para as quais, teoricamente, aquele estudo existia. A doutora Helena me levou até uma ala específica, cheia de desenhos coloridos nas paredes e cadeiras de rodas minúsculas. Ela me apresentou a algumas famílias que tinham dado consentimento para falar comigo. Ver uma criança tentando segurar um lápis com os dedos que já não obedeciam direito, ver um pai descrevendo como a filha, antes de a doença avançar, dançava pela sala e agora mal conseguia ficar em pé por mais de alguns segundos. Aquilo mexeu comigo de um jeito que planilha nenhuma tinha conseguido antes. Pela primeira vez, entendi que meu recurso biológico não era só um ativo negociável. Era uma chance real de empurrar a agulha da esperança um pouco para o lado certo. Quando voltei para casa naquele dia, sentei na mesa vazia do meu novo apartamento e chorei. Não era mais o choro de quem tinha perdido tudo. Era um choro estranho, misturado de gratidão, medo e responsabilidade. Os ensaios clínicos começaram alguns meses depois. Não vou romantizar, não foi um milagre instantâneo. Houve muita frustração, resultado inconclusivo, ajuste de protocolo. Mas, pouco a pouco, começaram a surgir relatos que deixavam o grupo de pesquisa em êxtase contido. Uma menina que, depois de algumas aplicações do tratamento experimental, conseguiu segurar um talher sem precisar de ajuda. Um menino que deu 3 passos sozinho pela primeira vez em 1 ano. Uma criança que, de repente, voltou a conseguir escrever algumas letras do próprio nome. Os vídeos que os pais mandavam para a equipe médica começaram a virar uma espécie de combustível emocional para todos nós. Foi nesse contexto de transformação silenciosa que a ideia da fundação nasceu. O próprio hospital me procurou sugerindo, mas confesso que a semente já estava plantada na minha cabeça desde o dia em que vi aquelas cadeiras de rodas minúsculas. Eu sabia que, mesmo se o tratamento com o meu plasma desse certo e fosse aprovado, continuaria caro e inacessível para muita gente. Também sabia, mais do que nunca, como é ser esmagado por um sistema financeiro e jurídico que favorece quem tem mais recursos. A fundação, então, nasceria com 2 objetivos: financiar o acesso ao tratamento para famílias sem condição de pagar e apoiar pesquisas complementares sobre a doença, para que, um dia, ninguém precisasse mais do meu sangue para nada. Com a ajuda da minha advogada e de alguns contatos que fiz no meio filantrópico, contatos que, para minha surpresa, começaram a aparecer assim que meu nome começou a circular em reportagens sobre o doador com sangue raro, estruturamos tudo legalmente. Dei à fundação um nome simples, inspirado na primeira criança que conheci no hospital, Fundação Passos da Clara. Ela foi uma das primeiras a apresentar melhora significativa, e o sorriso dela, ao conseguir se levantar usando menos apoio, virou meio que um símbolo silencioso de tudo aquilo. Começamos pequenos, com poucos casos financiados, mas muito acompanhamento próximo. A cada relatório de progresso que chegava, eu sentia, pela primeira vez na vida, que meu trabalho, ou melhor, algo que eu era, estava conectado diretamente a algo que realmente importava. Enquanto minha vida dava essa volta improvável, eu fazia questão de não acompanhar muito de perto as notícias sobre a empresa que tinha deixado para trás. Era um universo que ainda doía. Até que um dia, não deu mais para ignorar. Um amigo me mandou um link de uma matéria dizendo apenas: "Acho que você vai querer ver isso." Eu cliquei com a hesitação de quem sabe que está prestes a tocar numa ferida. A manchete dizia, sem rodeios, que uma startup promissora de análise de dados clínicos estava sob investigação por desvio de verbas, lavagem de dinheiro e fraude em relatórios para investidores. No meio do texto, os nomes: Daniel, meu ex-sócio, e Ana, minha ex-mulher, agora oficialmente apresentados como parceiros de negócios. A matéria descrevia, em termos gerais, um esquema parecido com o que eu já tinha vislumbrado naquelas planilhas meses antes, mas agora com provas robustas. E-mails vazados, registros bancários, depoimentos de funcionários. Os investidores que, na época, quiseram uma transição suave, tinham decidido, ao que tudo indicava, que a suavidade tinha ido longe demais. Nos dias seguintes, outras matérias surgiram, detalhando a quantidade de dinheiro desviada, os destinos dos recursos, os luxos bancados por verbas que deveriam ter sido usadas para pesquisa e desenvolvimento. Fotos de viagens, festas, carros. Em uma delas,
Um clique roubado de uma festa de fim de ano mostrava o Daniel e a Ana brindando, ele com a mão na cintura dela, ambos sorrindo para uma vida que, aparentemente, achavam impenetrável. A ironia cruel era que aquele estilo de vida tinha durado pouco mais de um ano. Agora, a realidade batia à porta em forma de mandados de prisão. Vi pela televisão a cena que muitos diriam ser kármica, os dois sendo conduzidos por policiais, algemados, tentando esconder o rosto. Não senti o prazer vingativo que imaginava que sentiria. Havia uma parte, sim, que achava tudo aquilo justo. Outra, porém, só via dois seres humanos que tinham escolhido um caminho tão podre que a única saída agora era pelo pior tipo de exposição possível. Lembrei da frase da Ana dizendo que eu morreria pobre e sozinho, e não pude deixar de reparar no contraste entre os dois sendo levados pela multidão de repórteres. E eu, naquele mesmo momento, sentado na sala da fundação, ouvindo a mãe de uma das crianças me contar, emocionada, que o filho tinha conseguido subir um degrau sem ajuda. Alguns repórteres tentaram me procurar para comentar o caso. Mandei uma nota simples, redigida com a ajuda da minha advogada, dizendo que não comentaria processos em andamento, mas que confiava nas instituições. No fundo, minha vingança já tinha acontecido, só que de uma forma que, meses antes, eu jamais teria imaginado. Enquanto eles respondiam pelos milhões desviados, eu usava meus recém-conquistados recursos para garantir que outros não fossem esmagados por uma injustiça completamente diferente. A loteria biológica de nascer com uma doença rara sem tratamento acessível. Houve um momento, alguns meses depois da prisão deles, em que a vida fez um círculo estranho. Eu estava no hospital para uma das coletas regulares de plasma, quando a doutora Helena me chamou para assistir a uma pequena apresentação. Era uma reunião interna em que o grupo de pesquisa mostraria os resultados preliminares dos ensaios clínicos para a diretoria. Sentei no fundo da sala, tentando não chamar atenção, e vi, projetados num telão, gráficos que mostravam claramente uma curva de melhora na função motora das crianças que recebiam o tratamento com o meu plasma. Não era uma cura mágica, não era uma reversão total da doença, mas era uma diferença estatisticamente significativa, clinicamente relevante e, mais importante, visível no dia a dia delas. Em certa altura, o coordenador do estudo apontou para um gráfico e disse: "Este aqui é o tipo de dado que, quando aparece, faz valer cada fracasso anterior." Voltei para casa naquele dia com uma sensação de que, apesar de todo o caos, alguma coisa tinha se alinhado no universo. Lembrei da versão de mim mesmo sentada na cadeira do centro de plasma, ansiosa por $40, achando que estava literalmente na veia mais baixa da minha biografia. Se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido naquela hora que dali sairia um contrato milionário, uma fundação e uma chance real de mudar a vida de crianças, eu teria rido. Talvez tivesse pedido para o técnico aumentar a dose de anestesia. Hoje, a rotina é estranhamente simples, considerando tudo. Tenho uma agenda regulada de doações, acompanho de perto o trabalho da Fundação Passos da Clara, participo de algumas reuniões estratégicas com a farmacêutica e o hospital e, de vez em quando, dou palestras sobre ética, dados e sorte, ou destino, ou qualquer nome que se queira dar para a coincidência improvável de um cara destruído emocional e financeiramente descobrir, por acaso, que carrega algo extremamente valioso no próprio corpo. Nas palestras, sempre conto que a parte mais difícil não foi aceitar o papel de doador raro ou lidar com a responsabilidade. Foi aprender a não deixar que o ressentimento pelo que me fizeram tomasse o lugar da gratidão pelo que a vida me devolveu. Não virei santo. Ainda tenho dias em que lembro das coisas que perdi, das noites mal dormidas, do olhar de desprezo da Ana, das manobras do Daniel. Mas esses dias são esmagados pelos momentos em que recebo um vídeo de uma criança dando mais 2 passos do que conseguia antes, ou um desenho torto com meu nome escrito meio errado, ou um abraço de um pai que não consegue formular frase e apenas repete "obrigado", como se aquilo fosse um mantra. Nessas horas, fica impossível não aceitar que o fundo do poço, por mais escuro que tenha sido, era também o único lugar de onde dava para ver com clareza onde estava a saída. Às vezes, de noite, sentado na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes da cidade, fico pensando em como a vida da gente é um conjunto de variáveis caóticas que nem o modelo mais sofisticado conseguiria prever. Um desvio aqui, uma traição ali, um exame de sangue feito por necessidade imediata, e de repente tudo muda de eixo.
Eu, que sempre achei que meu valor estava apenas na minha capacidade de analisar dados, descobri que carregava algo literalmente único nas veias. Não foi um mérito consciente, não foi um esforço recompensado pelo universo. Foi uma combinação aleatória de genética, circunstâncias e escolhas, inclusive as ruins. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que por mais que tentem convencer você de que está condenado a morrer pobre e sozinho, ou de que seu valor depende da aprovação de gente que te usa como recurso descartável, existe sempre a possibilidade de que algo completamente inesperado esteja pronto para virar a chave. O fundo do poço, afinal, pode ser só o último degrau antes de um túnel que leva a um lugar que você nunca imaginou. E você, se estivesse no meu lugar, teria conseguido perdoar quem cavou o buraco ou preferiria passar o resto da vida olhando para baixo, com medo de cair de novo? Conte para mim nos comentários e inscreva-se no canal, assim você não perde nenhuma história.